dia. Esperamos que todos estejam bem. A gente está aqui para mais um evento do nosso Centro Universitário de Ciência e Tecnologia do Maranhão, Unifacema. Antes da gente começar propriamente dito, eu gostaria de externar agradecimentos àqueles que permitiram, né, ou viabilizaram esse evento, né? Além de agradecer a todos que estão nos acompanhando, agradecer aos nossos coordenadores em especial, que, na realidade, idealizaram esse evento, organizaram e, de uma certa forma, permitiram a gente estar aqui com vocês nessa hora. Também a todos aqueles que nos deram suporte, né? Desde a mantenedora, o nosso reitor, pró-reitora, e inclusive pessoal que, na realidade, trabalhou, né, com o pessoal do marketing e todos que, direto ou indiretamente, contribuíram para esse evento. Também gostaria de deixar um agradecimento especial aqui ao pessoal do Detran e da Ciretran, né, que sempre está conosco, somando, disponibilizando pessoal bastante capacitado para abrilhantar aí o nosso evento, né? A gente teve a oportunidade de conhecer a Rose, que é a coordenadora de educação, e também a Laine, e agradecemos também a presença do Fábio, que mais uma vez está conosco aqui para poder, vamos dizer assim, colocar em parte a vivência dele, a capacidade dele no sentido de contribuir aí com todos nós, né? Também a professora Natácia, a professora Udiele, que gentilmente aceitaram, né, esse compromisso de abrir mão de parte do sábado de vocês para vir dividir conosco e colocar assuntos que são da suma importância para que todos nós possamos ter uma vida um pouco melhor, né? Porque nessa época de pandemia, a maior parte de nós, né, temos meditado e procurando, assim, de uma certa forma, se conscientizar para construir um mundo melhor, né? Lógico que tem exceções, mas, de maneira geral, todos nós estamos empenhados em sair dessa pandemia e ter uma qualidade de vida diferenciada. E isso aí é uma coisa muito importante, porque eu só vou conseguir alguma coisa, um mundo melhor para o meu próximo, se eu tiver amor ao meu próximo. E isso aí significa eu poder dividir meu conhecimento. Então, coisas que a gente sempre ouve falar, né? No planeta, na qualidade de vida das pessoas. Então, o que a gente, de uma certa forma, conseguiu, junto com os coordenadores, se organizar nesse período, são 3 temas que diz respeito à pessoa humana, tá? Para que ela, vamos dizer assim, se resguarde, e também às condições do nosso planeta, de tal maneira que a gente forme um conjunto de fatores, tá? Que possam contribuir para que, quando a gente passar dessa pandemia, a gente encontre um mundo diferenciado, um mundo em que a gente possa viver melhor, que a gente possa desejar o bem do outro, né? Então, queria ratificar meus agradecimentos a todos aí, né? Espero que todos possam bem aproveitar esse evento e passar a palavra para os nossos coordenadores, começando pelo professor Assir, para que também possa tecer algumas considerações sobre esse evento. Bom dia a todos os participantes. Quero agradecer também a presença e a disponibilidade de vocês. Fábio, Idiele, Natácia, professor Cláudio, professor Carlos, professor Paulo, o pessoal do marketing está dando suporte para a gente. Agradecer a presença dos que já estão nos assistindo aí pelo YouTube, né? Acredito que a gente tenha mais um rico debate a respeito, principalmente, de conscientização e reeducação, né? A gente está num momento que é necessário a gente repensar muitas práticas, muitos hábitos. E está vindo aí muita mudança, e essas mudanças a gente precisa começar esses debates, até mesmo antes delas acontecerem de forma regular, que é o que a gente espera que aconteça. Muitas coisas não retornarão mais ao que era antes. Existirá uma nova maneira de se pensar e uma maneira de se agir. Muitos amigos meus que trabalham fora, até mesmo no Brasil, mas fora do Brasil, a quantidade ela tem se repetido numa quantidade um pouco maior. Eles não estão mais retornando à vida de escritório que tinha antes. Todos eles estão em casa
Eles descobriram que é muito mais prático, é muito mais produtivo ficar em casa e utilizar serviço de delivery de documento para receber, para enviar, né? Sai somente quando é necessária a presença física numa fiscalização ou algo parecido. A gente está vindo aí já vinha desde dezembro a regulamentação de fiscalização por drone. Acredito que agora seja mais intensificado, então fiscalizações maiores devem ser feitas, de obras, que eu falo mais precisamente. Deve ser utilizado muito o drone para esse tipo de fiscalização, enfim. A gente tem aí o problema já bastante antigo, aí já desde o início do século passado de saneamento, né? Nós temos um problema sério, sempre tivemos, muitas vezes fechamos os olhos para o problema do saneamento e agora ficou evidenciado com essa pandemia, né? E outro problema que também já é um pouco mais antigo, que é de resíduos sólidos produzidos, intensificou à medida que a gente foi se modernizando. E agora vem mais um item, que é o lixo eletrônico, né? Tão contaminante quanto qualquer outros itens, alguns deles até mais contaminantes de solo, e que a gente precisa também começar a pensar nessa problemática, né? A gente só vem ampliando e adicionando problemas sem as soluções para esse tipo de problema. Eu acho que vai ser um debate muito rico nesse respeito. A gente vai tratar tanto de acessibilidade, com o trânsito, como sustentabilidade, passando por tecnologias. O professor Cláudio bem falou, é um debate rico e que vai acrescentar muito para a gente aí. Vou passar a palavra ao professor Paulo para falar alguma coisa antes da gente iniciar os debates. Bom dia a todos, né? Uma satisfação imensa aqui nessa manhã de sábado, dia 13/6, participando aqui como mediador desse evento, né, de responsabilidade social. Então, como já foi falado aí anteriormente pelo professor Cláudio Vidri e pelo professor Assir, né, um evento aí que reúne, digamos aí, 3 eixos de formação social importantíssimos para a gente, né? Primeiro, o Pábio falando um pouco da questão do trânsito, né? Assim, de forma mais específica, o uso do celular no trânsito. Depois a professora Udiele vai falar um pouco aí da questão da sustentabilidade relacionada à questão tecnológica, né? E depois a professora Udiele, ela vai entrar um pouco mais no assunto do meio ambiente, aí trabalhando mais a questão do saneamento básico, com a interface ali com a questão do Covid-19. Então, é um evento muito rico, né, em termos de contribuição social, não só ao meio acadêmico, como também à comunidade caxiense, né? Então, espero que todos vocês que estão nos assistindo, que vocês gostem, né, que venha agregar a vocês alguma coisa, né, contribua aí com vocês em alguma coisa, tudo aquilo que vai ser exposto aqui pelos palestrantes, certo? Então, que todos tenham aí um ótimo evento, né, e fiquem conosco aí até o final. Então, vou passar a palavra para o professor Carlos Silveira, para que ele teça aí os comentários introdutórios dele. Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, um evento do Unisema, da Escola Politécnica. É mais um sábado aqui, a gente vai discutir mais especificamente hoje. Na verdade, o evento era, né, em relação ao Maio Amarelo. Né, na última encontro falamos sobre trânsito, basicamente. Agora, vamos fazer uma mescla aí de temas, aí 3 áreas muito importantes, a parte de saneamento, a parte de tecnologia e trânsito, né, muito cuidado, uso de celular. Já existem tecnologias que podem minimizar esses impactos nessa utilização de telefone, de aparelhos eletrônicos no trânsito, não é isso? Carros conectados, a internet das coisas já tomou de conta aí dos veículos. A parte também de reaproveitamento do lixo eletrônico, com a professora Natácia, né?
Então, o curso de ADS já tem, inclusive, um projeto implementado já, acho que há uns 2 anos para cá. A gente tem um Ecotec, onde a gente faz a coleta e o reaproveitamento de lixo eletrônico. Então, no mais, agradecer a presença de todos que estão aqui. Os professores já falaram de maneira bem eloquente sobre os temas que serão abordados, né? Agradecer a presença do professor Cláudio, professor Assi, professora Natácia, ex-aluna do curso de ADS, professor Paulo, o Fábio, o pessoal do marketing, em nome do José Venas, ex-aluno do curso de ADS, que estava lá em Brasília, e eu trouxe ele para Caxias de volta. Não, Venas? Estamos aqui juntos para mais esse evento. Espero que todos possam colaborar, todos possam transmitir suas mensagens, e aqueles que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, possam também absorver tudo isso que está sendo transmitido. E lá o canal está aberto para quaisquer intervenções, perguntas, dúvidas, e por acaso possam surgir durante a nossa palestra. Então, essas 3 áreas importantes aí do cenário atual são discutidas hoje. Esqueci aqui da professora Diele, né? Diele Massa, não falei. Então, bem-vinda também, professora, ao nosso evento. Então, vamos lá, dar início agora. Eu vou passar aqui a palavra para o Fábio, não é isso? Então, Fábio, fique à vontade para dar início à sua intervenção aqui na nossa palestra, falando sobre os riscos do celular no trânsito. Então, fique à vontade, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos em frente. Bom dia. Eu ia fazer uma breve apresentação. Antes queria parabenizar o Unifacema pela iniciativa muito boa. A gente conheceu esse trabalho na última live, estava eu e o Rubens, participamos e achamos muito legal. Acho que a parceria com o Detran vai dar certo, ou já está dando certo. É um trabalho muito importante esse para a sociedade, principalmente para a sociedade caxiense. Eu me chamo Fábio Mendes, sou policial militar, técnico de segurança pública, e desde 2014, lotado no Batalhão de Policiamento Rodoviário, no BPRV, e a partir de 2018, com o trabalho efetivo no trânsito, fui deslocado para o DETRAN, para a Coordenação de Educação para o Trânsito, trabalho no setor de estatística, mas diretamente ligado às ações de educação para o trânsito, de prevenção. Trabalhamos direto com motoristas, alunos. Também trabalhamos com agentes de trânsito, que são multiplicadores, agentes de trânsito e professores, são multiplicadores dessa educação. E tudo isso para tentar melhorar esse trânsito que cada dia só piora, né? A gente está aí meio a uma pandemia, onde todos estão tentando ter os cuidados necessários, preocupados, uso de máscara, distanciamento. Mas esse trabalho de conscientização, a gente que é da educação para o trânsito já tem aí há bastante tempo, tentando, inclusive, ter os cuidados, isolar as pessoas que insistem em cometer infrações. A gente primeiro tenta educar, mas aí vem a fiscalização, tenta também fazer um tipo de isolamento com essa pessoa, tirando ela da rua de forma mais já penalizando, né? Então, o tema hoje é muito importante. Quando o professor fez o convite, eu aceitei de pronto, porque é algo que me interessa bastante, sobre a questão do celular no trânsito. E a gente precisa, antes de entrar no assunto específico do celular, precisa entender um pouquinho sobre a direção veicular, né? Dirigir, ou usar um veículo, colocar um veículo numa via, ele requer uma carga de atenção bem diferente. A gente está operando uma máquina, né? Então eu tenho que ter uma atenção bem grande, que a gente diz até que é uma atenção difusa, uma atenção 360, né? Acaba que eu tenho que ter uma atenção 360 graus. Por quê? Além de ter todos os cuidados com a via, os cuidados externos, pedestres, outros veículos,
sinalização, olhar retrovisor, animais, eu já tenho que ter o cuidado com a parte interna. Também o retrovisor interno, painel, observar se tem alguma luz ali acesa. Tenho que observar algum tipo de cheiro, barulho estranho, sentir o pneu, se está mais mole ou não. Isso tudo faz parte de eu ser operador da máquina automóvel, operador da máquina motocicleta, operador da máquina caminhão, dos veículos, certo? Então eu preciso ter todo esse conhecimento para poder colocar meu veículo numa via e dirigir com segurança. Algumas pessoas acham que a atenção é dirigir tenso, dirigir focado só na frente, transita aí numa avenida de grande circulação, do início ao fim não viu o que aconteceu. Já outros são mais desligados, olham mais as laterais do seu veículo, o que está acontecendo ao redor, do que com o trânsito em si. O certo é fazer uma mistura de tudo isso e trazer para a sua operação, para a sua atividade de direção veicular. Onde eu quero chegar com isso? Porque nós já temos uma grande carga de atenção a ser efetiva durante a direção. E o celular? Quando eu estou utilizando esse celular, como é que fica? É mais um objeto ou mais um item para incluir ou para dividir a minha atenção. Até alguns anos, 10 anos atrás, o uso do celular era mais para falar, né? Inclusive, a lei não previa infração para outras coisas, como, por exemplo, enviar mensagens. E as pessoas utilizavam o celular mesmo para falar. Veio alguém com a tecnologia, incluiu o Bluetooth para tentar que o condutor não tire as duas mãos da direção, que é exigido pelo Código de Trânsito, mas que também continuou sendo infração, mas na frente a gente vai falar que mesmo utilizando o Bluetooth é infração de trânsito, certo? E esse utilizar, e aí a gente já participou de um debate a respeito, e tinha psicólogos que falavam que mesmo só utilizar o telefone, mesmo utilizando o Bluetooth, acaba que tira a minha atenção. Por quê? Porque eu estou falando com alguém, eu estou concentrado naquele assunto, e eu acabo esquecendo da via, né? Da via, do que está acontecendo ali na via de trânsito. Aí, de uns anos para cá, principalmente nos últimos 3 anos, 4 anos, o celular ele passou a ser parte da gente. Ou, na verdade, o ser humano passou a ficar preso ao celular. A gente já deve alguém vir aqui depois da minha fala, vir concluir isso. A gente está ali numa mesa, no almoço, as pessoas utilizam mais o celular do que a fala direta, né? E o carro, principalmente no automóvel. Às vezes alguém aqui vai se identificar com isso. Você está em um local, nem está usando o celular, mas quando você entra no veículo, o que seria a primeira coisa a ser feita era colocar o cinto de segurança, mas a primeira coisa que as pessoas têm feito é ligar o celular e verificar se tem alguma mensagem no WhatsApp, Instagram, Facebook ou outra mídia social, alguma rede social, né? E ficar ali preso, totalmente preso àquele aparelho, curioso, principalmente se ele estava em algum assunto, se chegou algum tipo de mensagem, se tem alguma coisa importante. Outros, quando a gente faz a abordagem, porque o trabalho tem alguma mensagem muito importante naquele momento, eu preciso abrir, certo? E que isso tira a nossa atenção quando está dirigindo. Já é comprovado, especialistas falam que o ser humano ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, principalmente nós aqui do sexo masculino, né? Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu me concentro em uma ou me concentro em outra, certo? Então, na medida que eu estou em um assunto, principalmente no WhatsApp, vou aumentando ali meu diálogo, eu vou perdendo a atenção do trânsito, vou esquecendo da via, acaba que a direção é que passa a ser acessório. Eu começo utilizando o aparelho como acessório na minha direção e, no final, a direção que já é acessória à minha prática de uso do celular. Então, ali eu não estou mais dirigindo utilizando o celular, eu já estou utilizando o celular e dirigindo. Então, minha atenção principal já está no celular. Mas o que isso pode causar? Alguns especialistas já falam que utilizar o celular enquanto dirige já se equipara
a estar sob a influência de álcool. Hoje eu exerço o cargo de chefe da divisão de estatística, e aí eu posso falar com um pouquinho de propriedade sobre essas estatísticas. É bem complicado a gente trazer aqui um número preciso das causas determinantes, ou dos acidentes em que a causa determinante é o celular. Por quê? Todos os resultados de perícia, de acidentes, eles vêm depois de um preenchimento, de um atendimento das forças de segurança pública. Um agente de trânsito, um policial militar, um policial rodoviário federal, ou até mesmo o ICRIM, chega no local do acidente e vai fazer todo o seu relatório. Um dos itens é o histórico da situação, se ele estava sob a influência de álcool, se estava dirigindo na contramão, se respeitou ou não a sinalização, se estava num conjunto semafórico. Só que, quando se chega em um local, aqui alguns já devem ter se envolvido em algum tipo de acidente, creio eu, quando a perícia chega 2, 3 horas depois, 1 hora. Às vezes nem é porque o trabalho é lento, é porque tem muito acidente e pouca viatura deslocada para atender esse tipo de situação. E aí, quando chega, eu não tenho mais como inserir isso no meu relatório. Ah, o cidadão estava usando o celular. Eu posso até colocar o testemunho de alguém, segundo a pessoa que estava ali visualizou, mas aí você já entra para outra parte, não tem mais muito a ver com o resultado da perícia. Porém, já fizemos testes, inclusive eu já participei de testes, utilizando o celular, e ele dificulta muito a direção, a prática da direção, que já é complicada só pelo trânsito, por as vias estarem lotadas, pela sinalização ser ruim, pelo asfalto não ser de boa qualidade, por os motoristas estarem estressados e apressados. Imagina incluir o aparelho celular nesse contexto, nesse conjunto de fatores. Certo? Tem um estudo e o Observatório Nacional publicou, e a gente tem até um material sobre isso, em que utilizar o celular enquanto dirige aumenta em 400% as chances de eu me envolver em um acidente de trânsito. 400%. Fora do uso em movimento, só a gente prestar atenção em um conjunto semafórico. Você vem, o sinal ali está aberto para você, você já vem. O último conjunto você enviou uma mensagem. Esse é um condutor mais ou menos consciente, porque ele não está usando com o veículo em movimento. Quando o sinal lá na frente fecha, ele já vem torcendo para o sinal fechar para ele ler a última mensagem. Quando fecha, ele aproveita toda aquela situação do sinal fechado para ele ler todas as mensagens, enviar, bater um papo ali. E aí o sinal abre e ele continua a fazer aquilo, até que ele volte a uma marcha, ele volte a uma aceleração, ele já perdeu um espaço de tempo ali bem grande, né? Causando estresse a outros motoristas. Essa parte é só com o condutor um pouco ali consciente. Eu não uso com o meu veículo em movimento. O Código de Trânsito, ele nos aconselha a usar o celular só quando estiver com o meu veículo estacionado ou parado. Parar em um semáforo, em um conjunto semafórico, respeitando uma sinalização, não quer dizer que meu veículo está parado para o trânsito. Ele está ali apenas imobilizado, respeitando uma sinalização. Eu tenho que continuar com a minha atenção. E em movimento? O que me causa eu utilizar o celular em movimento? Mais ou menos, nós levamos para atender uma ligação ou para ler uma mensagem em torno de 5 a 8 segundos. 5 a 8 segundos. Aí, imagine, vou pegar o menor tempo, 5 segundos. Vamos dizer que eu, para ler uma mensagem, só levo 5 segundos. Aquela mensagem, se ela não tem nenhum impacto para mim, né, nada emocional, não vai mudar a minha percepção ali por conta da questão emocional, 5 segundos. Dificilmente vai encontrar alguém circulando numa via a 40 km por hora, mas eu vou colocar que a gente estivesse a 40 por hora. Nesses 5 segundos a 40 km por hora, e eu parei ali para olhar a minha mensagem, eu vou percorrer em torno de 66 metros. 66 metros em 5 segundos. Só que esses 66 metros é como se eu estivesse às cegas, porque eu estou concentrado
em outra parte, concentrado na mensagem que eu estou lendo, imaginando como é que aquela pessoa me enviou a mensagem, em que sentido, me divertindo, ficando triste, durante 5 segundos. Percorri 66 metros. A média de tamanho de um carro popular aí, uma marca popular, é de 3,93 metros, quase 4 metros. Se eu fizer um cálculo aqui fácil, simples, nesses 66 metros que eu percorri durante esses 5 segundos utilizando o celular, é como se eu tivesse passado ali em torno por 16 veículos. 16 veículos às cegas. Né? É comum a gente parar nas ruas com uma colisão que a gente fica sem entender como é que aconteceu essa colisão, principalmente colisão traseira. O carro estava numa velocidade lenta e mesmo assim houve a colisão. É porque não manteve a distância? Não tem como se manter uma distância muito grande, principalmente num trânsito movimentado como o de uma capital, de uma região metropolitana. Mas a questão é que se aproveitou que a velocidade estava baixa para verificar uma mensagem no WhatsApp, uma notícia no Facebook, Instagram ou outra rede social. Quando é que o condutor se preocupa em não utilizar o aparelho celular? Quando em algum ponto ele vê uma viatura de um agente de trânsito ou um agente de trânsito parado, fazendo ali algum trabalho de controle de fluxo ou fiscalização, imediatamente a pessoa que está utilizando o celular joga o celular no banco do veículo, joga ali no console entre o câmbio e tenta ludibriar ou até somente baixa, às vezes nem interrompe o assunto, só baixa um pouquinho a mão para que o agente não verifique. Ou seja, estamos mais preocupados em não ser fiscalizados, certo? Em não ser autuados, multados, penalizados. Essa é a maior preocupação. E acaba que não tem como a fiscalização ser efetiva nesse ponto. O Código de Trânsito, a partir de 2016, ele até ficou mais rígido contra o uso do celular. Ele incluiu duas infrações no artigo 252. 252 ele já vinha falando de utilizar o celular ou fones de ouvido, no inciso 6, né? Que é só para estar falando ao celular ou utilizando os fones de ouvido para ouvir alguma coisa ou estar utilizando para falar mesmo com outra pessoa, efetuando uma ligação. E a partir de 2016, com a Lei 13.281, incluiu-se no inciso 5, que é o que fala de segurar o veículo com uma só das mãos, incluiu segurar o celular ou manusear. A infração anterior, que não foi revogada de utilizar o celular, a natureza dela é média. Mas se você estiver segurando ou manuseando, a infração passa a ter natureza gravíssima. Multa aí de R$ 293 e alguns centavos e 7 pontos na sua carteira. Ora, mas se no início eu falei que existem estudos equiparando o celular até mesmo ao consumo de bebida alcoólica, mistura álcool e direção. Mas há uma disparidade muito grande quanto à penalidade, visto que quem bebe e dirige, eu tenho aí a infração é gravíssima, mas tem um fator multiplicador por 10, uma suspensão de direito de dirigir, pode ainda ter, inclusive, o cidadão ser conduzido para a delegacia se ele estiver ultrapassando os limites da infração de trânsito. Já com o celular, que causa tantos riscos, ou está se equiparando ao uso de bebida alcoólica e direção, a infração é gravíssima apenas. Não tem fator multiplicador, não tem suspensão do direito de dirigir, não inclui uma possibilidade de ser preso, nem, inclusive, nem agrava no caso de um cometimento de crime de trânsito. Cometeu algum crime de trânsito, um atropelamento, um homicídio, o uso do celular vai agravar a situação? Não. A lei é bem branda para quem utiliza o celular enquanto dirige. E enquanto isso, falamos aqui que as pessoas estão mais preocupadas com a fiscalização, enquanto isso a gente está aí se esbarrando por pessoas sendo imprudentes, utilizando o celular direto. E aí, para piorar,
se utilizava o celular muito só para carros, automóveis, principalmente. Aí hoje a gente já vê outra febre. Cidadão, eu até digo que é uma tentativa de suicídio. O cidadão pega uma motocicleta, levanta o capacete, coloca o capacete ali acima da testa e atende o celular dele tranquilo. Outros já estão bem mais ousados, né? Enviam a mensagem enquanto estão na prática da condução da motocicleta, de estar ali pilotando a sua moto, enviando mensagem. Os próprios aplicativos, que com essa questão da pandemia aumentaram muito a sua procura, os aplicativos somente de entrega, de comida, eles colocam lá o aparelho celular no guidão da moto e esse aparelho continua a funcionar. O cara está verificando ali o GPS, utilizando, respondendo a mensagem e pilotando a sua motocicleta. Então, seria uma boa dica para uma mudança, uma movimentação aí, principalmente da parte da tecnologia, junto com os órgãos de trânsito, para que se criasse algum dispositivo para quando o veículo estivesse em movimento, o celular não funcionasse, certo? O celular não funcionasse. Mas isso aí teríamos que ter uma questão tecnológica e também na legislação de trânsito. Acho que talvez isso facilitaria ou ajudaria muito. Tem um grande amigo, tem um canal no YouTube muito visualizado, que é o Ronaldo Cardoso. Ele fala que ele tinha grande dificuldade para não utilizar o celular enquanto dirigia. O que ele passou a fazer? Aí vem até um conselho para quem aqui se identificar com essa situação. Ele, ao sair, ele pegava o celular, colocava o celular na mala do carro. E aí ele ia para a viagem dele. Por quê? Estando na mala, ele não vai ter a questão da tentação ali, da vontade de utilizar o celular. Até vai ter a vontade, mas não vai ter a possibilidade que o celular está lá na mala do veículo. Isso é tudo uma questão de comportamento, a gente mudando o comportamento até que isso fique natural. Mas o que eu tenho que saber mesmo é que utilizar o celular enquanto dirige vai aumentar o tempo da minha percepção. Muito, muito mesmo. Imagine eu utilizando o celular enquanto estou dirigindo e eu preciso usar uma frenagem na forma emergencial. Alguém atravessa a rua, uma criança, uma pessoa, um animal, um veículo freia. Se eu estou com a atenção dividida entre a direção e o uso do celular, como efetuar essa frenagem de forma emergente ou tomar uma decisão ali? Claro que não vai dar tempo, né? Claro que não vai dar tempo. Então, a possibilidade de me envolver em um acidente de trânsito utilizando o celular realmente é muito grande. É isso aí, professor. Vê alguma pergunta aí pra gente? Fábio, mais uma curiosidade, na verdade, né? A gente falou aqui das tecnologias presentes cada vez mais no veículo, né? Até o seu pensamento veio de encontro ao meu. A gente usa hoje o telefone celular como segunda função principal, né? Hoje o celular é um computador e a gente às vezes utiliza para se comunicar conversando com as pessoas. O carro também hoje está praticamente dessa forma, né? Você bem colocou aí que a gente faz a primeira função do veículo para se comunicar, né, no celular, e depois a gente vai pensar na segunda função, que seria a primeira, que era a de locomoção, né? E a gente tem hoje, no Brasil, inclusive, muita tecnologia aplicada em veículos, internet banda larga, individual, né, independente. Então, a gente já tem muitos gadgets dentro dos carros, dos veículos, que isso não, para a segurança do trânsito, isso não é tão bom, né? Pode ser bom para a gente fazer um planejamento durante o percurso, mas tira muita atenção. Os seus números que passou aí são bem preocupantes, né? Você fazer às cegas um deslocamento de 66 segundos, isso na melhor 66 metros. 66 metros, desculpa. Nas melhores hipóteses, né? A 40. Isso, eu coloquei a melhor hipótese aí, 5 segundos apenas. Mensagem, né? Então é bem preocupante. E aí me veio uma curiosidade, né? Com
com essa tecnologia cada vez mais presente, a gente já vem aí, mundo afora, a presença cada vez maior de veículos motoristas, veículos autônomos. Notei aqui até para não esquecer, né? São veículos conduzidos sem a presença física de um motorista, né? Isso. E aí, com certeza, isso vai dificultar bastante a parte de fiscalização, né? Porque você vai ter aí um motorista em outro local, onde não vai se saber que tipo de atenção ele está tendo ao trânsito, né? Você só verá o veículo sendo conduzido, mas não está vendo o condutor para saber se ele está com a atenção 100% no trânsito ou não. Então, de que forma que você já como estudioso, inclusive, do assunto, como é que você vê isso para, eu não falo futuro não, como presente, porque logo, logo isso vai estar dentro das nossas ruas aí também. Olha, professor, já é bem difícil, eu como fiscalizador também, já é bem difícil fiscalizar como estamos hoje. É bem difícil. A lei, ela depara com diversas situações, o brasileiro, ele é um ser bem diferente, né? Precisa bem mesmo ser estudado. A gente tenta ludibriar de todas as maneiras a fiscalização, se cria argumentos para tudo. Mas, quanto aos veículos autônomos, até a gente participou de um evento no Denatran e tem se esbarrado muito aqui no Brasil, não só por conta das questões tecnológicas, mas também da legislação. Tem que ter uma legislação que preveja essa situação. O que nós esperamos é que quando fosse criar a legislação, quando for incluir, alterar o Código de Trânsito para prever esses veículos, que se pense em tudo, né? Porque o Código de Trânsito, desde lá de 97, que não é tanto tempo, e é um código muito bom, ao longo desses anos ele vem sofrendo alterações e mais alterações. São várias leis complementares, são várias resoluções, portarias, deliberações. E aí a gente vê que o que falta não é lei. Falta essa lei ser cumprida, mecanismo para que ela seja cumprida, né? Então, o que nós esperamos, eu como fiscalizador e também como usuário da via de trânsito, que é o principal, né? Além de ser fiscalizador, educador, o principal mesmo é usuário, é que quando se criar essa legislação, se chame as pessoas especialistas, um engenheiro, alguém que entenda do assunto de trânsito, e sente e faça uma legislação que venha nos dar condições para esse tipo de fiscalização. Por algo que nós temos mesmo, só que aguardar que cada dia mais pessoas, universidades, instituições se interessem mais pela matéria trânsito para que possam colocar em destaque nas audiências, nas câmaras temáticas, assuntos como esse que o senhor nos falou. A gente via até alguns anos atrás as pessoas não se interessavam, achavam que dirigir era só mais um item em sua vida, outros achavam como um sonho ter um documento de habilitação, mas não pensavam muito na questão da responsabilidade social que temos que ter no trânsito. Talvez não há um outro local onde mais aplicamos a nossa cidadania do que nas vias públicas do nosso país. Com relação à responsabilidade do veículo autônomo, né, existem vários estudos já pelo pessoal do direito e outras áreas afins, não só no Brasil, como em países como Estados Unidos, Alemanha e outros, né? E a grande pergunta é o seguinte: quem é o culpado se houver um acidente em um veículo autônomo? Eu não estou dirigindo, sou eu ou vai ser o meu fabricante, certo? O fabricante, isso obviamente no acidente causado pelo veículo autônomo, né? Que ele é o causador do acidente, não o que sofre o acidente. Então, eu comprei um veículo autônomo e estou usando os serviços desse veículo autônomo que envolve a direção autônoma daquele veículo. Então, eu estou lá no banco do passageiro, no banco de trás, eu estou dormindo, o veículo autônomo, eu coloco lá para onde eu quero ir. Então, há alguns que defendem a ideia, né? Eu ainda não tenho um ponto de vista
sobre isso, mas que a culpa seria do fabricante no caso de uma falha de equipamento, uma falha de percurso, por um GPS, um acidente causado por algo não previsto, né? Tem que ver que a questão do veículo autônomo ele é muito complexo ainda. Há muitos estudos com a inteligência artificial e até mesmo com problemas com a falta de sensibilidade que o veículo autônomo não tem, enquanto que um ser humano tem, né? Então, inclusive, defendem um veículo semi-autônomo, né? Ele é pilotado com a assistência de um ser humano. Por quê? Porque existem estudos clássicos aí de inteligência artificial com veículos autônomos que colocam, por exemplo, pessoas numa pista e animais e tal. Então, vem um veículo autônomo e por onde ele vai passar naquele momento, certo? Ou qual desvio que ele ia tomar naquele momento. Ou se ele seria capaz de jogar o veículo para um acostamento ao invés de atropelar uma pessoa ou um animal, certo? Ou se em uma situação em que ele teria que, infelizmente, escolher quais pessoas ou quais grupos de pessoas ele teria que atropelar numa situação bem drástica, assim, certo? Ou seja, um grupo com mais pessoas, com menos pessoas, será que o veículo autônomo ele teria essa capacidade de reconhecimento para saber e causar o menor impacto possível numa situação dessa? Então, existem muitas questões que envolvem não só a dirigibilidade do veículo, mas também aspectos que vão mais do ponto de vista humano mesmo, certo? Então, há vários estudos relacionados a essa responsabilização, né, do proprietário do veículo, do fabricante do veículo, tá certo? Nos Estados Unidos, eles usam muito a teoria do bolso profundo, ou algo desse tipo, certo? E é isso, eles vão processar aqueles que têm mais dinheiro. Lá eles são capitalistas ao extremo, né? Então, eles vão, em primeiro lugar, aqueles que têm mais dinheiro, ou seja, quem é? O fabricante. Depois vão atrás dos outros, até pegar alguém que pague essa conta aí. Mas, assim, é algo muito novo, muito complexo ainda. E aqui no Brasil, para variar, a gente está ainda bem atrás, né? Então, acho que daqui que esses veículos autônomos cheguem de forma total, ainda vai demorar um pouquinho aqui no Brasil e outros países já está bem mais avançado. Mas Aqui a esse gente tem comentário que grandes eu queria... problemas aí para incluir novas tecnologias ao trânsito, grandes problemas aqui no Brasil. Você tem uma ideia, o controle de estabilidade de tração, que já se usa na Europa desde 2014, 2015. Aqui todo ano sai uma deliberação, uma resolução nova, adiando por mais um ano, 2 anos, agora está para 2022. E a gente espera que logo alguém acorde aí, coloque especialistas para trabalhar nos conselhos de trânsito. A gente vê. Hoje aqui no Maranhão a gente é muito feliz com a direção, porque é uma pessoa que entende, que gosta de trânsito, está à frente do Detran, mas sabe que a gestão pública é temporária, as pessoas passam e depois muda-se o gestor do Estado, aí muda tudo em cadeia, né? Então, uma área tão específica como é o trânsito, tem que ter pessoas especializadas. Eu fico olhando, algumas pessoas tentam forçar a barra, comparar trânsito, os veículos automotores de trânsito, automóveis com o avião, comparar acidentes, número de pessoas, que as pessoas não se preocupam, até por aí, até dá para tentar ver, mas tem que ter para você ter uma ideia, todo mundo que pilota um avião é especialista. Todo ano tem que passar por algum tipo de exame, algum tipo de treinamento. Mas nem todo mundo que dirige um veículo é especialista. O cara só tirou a carteira de habilitação e está ali, passou numa prova e não tem tanta habilidade. E aí ele tem diversos comportamentos. Ele já tem em casa de uso de aparelho celular, bebe. E aí, quando ele pega um carro, ele só ganha um pouco mais de poder. Ele acha que naquele momento que ele está no carro é a hora dele mandar a mensagem, né, que ele está ali dirigindo, que ele é bom, ele consegue fazer isso. Ele aproveita aí, se é final de semana, ele bebe, ele ainda aproveita para mandar mensagem convidando outras pessoas para beber. E aí vai
para a via de trânsito, onde já é bem complicado, onde as pessoas já estão estressadas. Até o pedestre mesmo, que é o ente mais frágil desse ambiente do trânsito, ele não tem conhecimento algum. O conhecimento que a gente tem é auto-intuitivo, é o que se aprendeu ali por uma propaganda, né? E o pedestre dá uma olhada ali, ele só é intuitivo. Se tem faixa, ele às vezes atravessa na faixa, se não tem, ele já está acostumado em não ter mesmo, e aí vira essa bagunça toda que a gente vê em qualquer cidade do Brasil. É que se tem uma coisa que onde você chega pode ser um pouquinho melhor, alguns citam ali Curitiba, Brasília, mas não é o bom. Ali talvez teriam para ser, pela lógica, pelo conjunto do que nós temos, eram para ser as piores, né? Para ter outros melhores do que ela. Você chega aqui, por exemplo, no Maranhão, o cara anda na contramão, você bota uma placa, não adianta de nada. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a desrespeitar, não respeitar as regras. Então, a lei é muito branda, é difícil fiscalizar, dificilmente você vai conhecer, se for fazer, vou fazer uma ginástica aqui rapidinho na minha memória para me lembrar alguém que está preso por um crime de trânsito. Você não vai lembrar que fácil você não lembra. Pode ter se envolvido no pior acidente. Por quê? Porque a lei é muito branda. E aí todo mundo, isso aqui é trânsito, é coisa natural, dá para fazer de boa. E aí traz seus costumes, seus maus costumes para as vias, né? E aí o que a gente percebe é cada dia o aumento no número de lesionados, cada dia mais o aumento no número de óbitos, famílias perdendo, e a gente dizendo acidente, 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 acidente. Que acidente é esse? Se foi por culpa de alguém? Quando é por culpa de alguém, não é acidente. Eu entendo dessa forma, a lei entende dessa forma, só que acaba que não pune, né? Esse termo acidente a gente encontrou para minimizar as nossas irresponsabilidades no trânsito. Enquanto a gente não conseguir mudar isso, nada feito. Vai estar da mesma forma, vamos continuar aí sem respeitar, sem exercer a cidadania, sem respeitar o próximo. O professor até falou na última aula, marcou muito, que é uma questão de demonstrar o amor, o respeito ao outro na via de trânsito também. Então, usar o celular enquanto dirige, usar o celular não é proibido, mas usar o celular enquanto dirige é sim um meio de desrespeitar o próximo. É sim um meio de mostrar que você não tem amor algum ao próximo, certo? Então, é inadmissível quando a gente vê alguém utilizando o celular. Não, só era o celular, só fui atender uma ligação. Para teu veículo, estaciona ele, usa, manda tua mensagem, quantas quiser, depois desliga e prossegue tua viagem aí com segurança, pelo menos isso, certo? Pelo menos isso. Então, essa é a mensagem que a gente tem, tá aguardando aí mais perguntas, comentários, e fica aqui mais uma vez parabéns à Unifacema. Ô, Fábio, você falou agora de pouco, né, que normalmente quando vai se atender uma ocorrência, aqui em São Paulo a gente chama de polícia científica ou polícia técnica, eu não sei se é o mesmo termo aí no Maranhão, né? É aquela polícia especializada e ela é especializada em qualquer tipo de, vamos dizer assim, vamos chamar de acidente, não é só para trânsito, né? Por isso que talvez tenha uma sobrecarga muito grande. É a mesma coisa aqui. Quando aqui no sul, sudeste, a gente tem boa parte, ou a maior parte das rodovias, elas estão todas privatizadas, concessionadas, né? Isso. E as concessionárias, elas, logo que começaram esse período de concessão, elas formaram grupos de, vou chamar assim, de peritos, tá? Não são peritos porque, na realidade, a legislação não permite, mas são pessoas conhecedoras. Levantadores periciais, é o termo que a gente chama aqui. Elas capacitaram essas pessoas, e eu estou falando porque eu fui um deles, né? Eu fiz parte de um grupo de pessoas, que a gente não podia falar perito, né? E que, na realidade, fazia esse atendimento. E a gente, às vezes, chegava até antes da polícia rodoviária, tá? Porque a própria concessionária, ela já tem um sistema de fiscalização da via, em que, quando acontecia um acidente, ela imediatamente comunicava, vou chamar assim, a gente, né? Era um grupo, aquele que tivesse mais perto.
e a gente fazia todo um levantamento e elaborava vou chamar de parecer técnico, mas seria um laudo, em que a gente buscava conhecer qual foi a dinâmica do acidente para saber quem era o culpado, né? Por que ela fazia isso? Porque só ocorria quando era um acidente assim grave, em que tinha vítimas com sequelas assim que iriam ficar graves, ou que havia, por exemplo, morte, tá? E ela se preocupava em que a família ou a pessoa envolvida no acidente entrasse com ação contra eles. E aí, então, se o acidente fosse, se o laudo fosse desfavorável a eles concessionária de rodovia, eles esqueciam, né? Que lógico que não vai gerar prova contra eles mesmo, né? Então, mas se a pessoa entrasse com ação contra a concessionária e eles tinham razão, eles apresentavam o laudo elaborado pela lei, tá? E é uma dificuldade, né? Eu não sei, você deve conhecer muito mais do que eu, mas é uma dificuldade muito grande você chegar no local do acidente e tentar, vamos dizer assim, montar toda aquela dinâmica para saber quem é o culpado, tá? No caso do celular, que é um fator novo, né? Esse uso constante, você sabe se é possível, se a lei prevê, né? Que eu possa solicitar uma perícia no celular para, tendo o horário do acidente, se eu pudesse saber se o cara estava ou não, porque com álcool eu faço o teste, né? Então eu confirmo o uso da bebida alcoólica. Mas com relação ao celular, como garante uma privacidade, a lei não vai permitir que, se ele jogou no banco ou se ele jogou no console, que eu vá ter acesso àquela informação, que seria, às vezes, valiosa essa informação. Você sabe se a lei prevê alguma coisa para eu invadir essa privacidade do sujeito? Na verdade é totalmente ao contrário, né? A lei, ela proíbe que você tenta fazer qualquer tipo de situação como essa, né? Como você falou, a questão do treinamento, vocês receberam quando trabalhaste na concessionária, aqui não temos ainda nenhuma via privatizada. E nós temos uma viatura aqui em São Luís, na região metropolitana, do ICRIM, uma para fazer tudo. Acidentes de trânsito, que é o Instituto de Criminalística que faz. E também se aconteceu um homicídio por arma de fogo, é a mesma viatura que foi no acidente, é a que vai lá para o homicídio. Eu soube que nos finais de semana eles intensificam, parece que colocam duas viaturas. E aí o ICRIM, aqui do Maranhão, pensando nisso, eles acabaram fazendo um convênio com várias entidades de trânsito. Então, a cidade aqui vizinha, São José de Ribamar, tem um trânsito já municipalizado, então eles vão lá, fazem um convênio e fazem o que eles dizem que é perícia secundária, ou seja, eles terceirizam o levantamento pericial desde que não seja com vítima grave ou fatal, ou a vítima grave depende do atendimento de uma... Eles sempre dizem isso. Vocês não vão identificar, não são médicos legistas, mas se tiver um atendimento por uma ambulância de emergência, então aí tem que chamar o ICRIM. Ou veículos oficiais, também é o ICRIM que faz o levantamento pericial, certo? Então, essa questão do celular é bem complicado. O que se conclui no final dos laudos, porque eu já trabalhei fazendo a coleta, né? Inclusive, todas as entidades de trânsito têm lá, coletar dados de acidente de trânsito, coletar dados de acidente de trânsito. Todos os artigos do Sistema Nacional de Trânsito falam isso. E aí, exercendo essa função, a gente coletava e no final acabava que tinha aquela curiosidade para saber o resultado, né? Que só o ICRIM que dá esse resultado. Os peritos, eles são autorizados por lei e tudo. Acaba que muitos eram por falta de atenção. No final, o que concluiu? Resumo, falta de atenção. O que se pode fazer para saber a questão do celular aí é ver o crescimento de acidentes por falta de atenção. Mas naquele momento, a questão do uso do celular, só aí na hora que vai para o juizado especial de trânsito, se o juiz autorizar, mas isso aí, quebra de sigilo, isso não vai porque não tem interesse. Não tem um interesse, não foi cometido o crime via o celular, via mensagem, né?
Então, o juiz tiver interesse de verificar câmeras daquela região, se conseguem ver que ele estava no celular, ouvir testemunhas, que também, no caso da perícia, a perícia só pede para relatar os dados lá, mas as testemunhas só vão ser na questão da audiência, vão ser ouvidas só na questão da audiência, se o juiz quiser fazer isso. Isso é algo bem complicado, essa situação aí. Geralmente os condutores, quando é só danos materiais, geralmente eles preferem fazer um acordo, e aí fazem um acordo, e aí no final acaba que a gente não tem a causa determinante daquele acidente. Quando é com vítima fatal, aí esse chove de brechas para que a pessoa se livre, né? Como eu falei anterior. Então, se não vamos conseguir nem olhar a mensagem, se ele estava utilizando o celular naquele momento, imagine puni-lo. Então, é bem complicado o uso do celular na direção, é algo que ficou mesmo... É a brecha de tudo na lei, porque tem uma perícia, quando é o álcool, como você falou, ou tem os sinais, ou eu faço o exame ali com o teste, com o aparelho etilômetro. E o celular, como fazer? Se é por excesso de velocidade, como você já conhece, a gente verifica alguns pontos, frenagem, derrapagem, o espaço que ele percorreu, o resultado, ali ficou as avarias, ficou os vestígios na via, mas o celular, o que eu posso observar? Certo? Então é algo muito novo, e aí, por isso é importante matérias como essa, eventos como esse que o Unifacema está fazendo, de prevenção, de alerta, o que o Detran faz diariamente é um dos pontos que mais a gente trabalha, o uso do celular, álcool, direção e velocidade. São os 3 pontos mais trabalhados, então a gente acaba que tem que ir mesmo para a questão da prevenção, da conscientização, porque se for esperar pelo que a lei prevê, vai complicar mais ainda. Muito obrigado, viu? Na hora. Valeu. Assir? Agradecer aqui, mais uma vez, a presença do Fábio Mendes, certo? Mais uma palestra excelente, esclarecedora. Espero que a gente possa fazer outras parcerias, não só durante os eventos de responsabilidade social, mas né? A gente possa trabalhar com dados e outras informações que a gente possa extrair conhecimento a partir disso e, de certa forma, melhorar alguma coisa ou gerar informações para que possa alguma coisa ser melhorada. Então, mais uma vez, obrigado, Fábio.